Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar de um super clássico aqui no Leitura Obrigatória, um livro que é considerado por muitos o romance mais bem escrito de todos os tempos. Eu estou falando, é claro, de Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E se você está curioso para saber o que esse livro tem de tão especial, vem comigo que é logo depois da vinheta. E antes de começar a falar desse livro, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal e deixar o seu gostei para ajudar a gente a crescer e levar a literatura de qualidade ao maior número de pessoas possível. Lembrando também que a gente leu esse livro juntos lá no nosso grupo de leitura coletiva no Telegram, onde a gente sempre escolhe um super clássico e debate sobre ele, conversa, troca experiência, tira dúvidas. Um grupo onde só tem gente bacana falando de literatura de qualidade. Então, se você quiser participar com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários "eu quero", que eu já mando o link para você vir fazer parte com a gente desse grupo bem bacana. E a história da concepção desse livro, Madame Bovary, é muito engraçada. O Flaubert, que é o seu autor, tinha acabado de escrever um outro livro chamado As Tentações de Santo Antão. E ele chamou um grupo de amigos assim, bastante inteligentes, literatos, para ler esse livro para os amigos. Então você imagina, o Flaubert lendo esse livro para os amigos lá, levou 8 dias para ele ler As Tentações de Santo Antão para esse grupo de amigos. Terminada a leitura, os amigos falaram assim: Flaubert, vamos combinar o seguinte? Pega esse livro, joga na fogueira, a gente finge que nunca ouviu falar dele e você pensa em outra coisa para escrever, porque, olha, esse livro é péssimo. Você imagina como que ficou o Flaubert depois dessa reprovação que ele teve dos amigos, né? Ele ficou muito arrasado, mas teve um amigo que acreditava no potencial do Flaubert e deu um conselho, falou: olha, pega alguma coisa assim mais contemporânea, algo mais moderno. Essa coisa de santo ninguém quer saber não. Veja algo mais contemporâneo que eu acho que vai fazer mais sucesso. O Flaubert então foi para casa, ficou pensando, e aí num desses cadernos de atualidades, uma espécie de Cidade Alerta da época, ele viu uma história que chamou muita atenção dele. Uma mulher casada com um escultor famoso da época, havia cometido vários adultérios, teve uma vida assim bastante intensa e um final não muito feliz. Flaubert então se inspirou nessa história e criou uma das personagens mais marcantes da história da literatura, a Emma Bovary. Bom, é importante a gente lembrar que a gente está na França, em meados de 1850, sociedade monárquica, onde impera a moral, os bons costumes, tradição católica. E essa história de adultério, principalmente feminino, não é visto com muitos bons olhos pela sociedade da época. Pior ainda, o Flaubert constrói uma personagem que é dona de si, dona das suas próprias decisões, que pensa e executa aquilo que bem entende. Resultado, o livro sofreu um processo e foi parar no tribunal. A acusação feria a moral e os bons costumes da época. E não precisa nem falar, né, pessoal? Tudo que é proibido chama mais atenção. O Flaubert ganhou, o livro foi publicado e foi um verdadeiro sucesso. Porque todo mundo queria saber o que tinha, afinal, de tão imoral nesse livro. E se você tá achando que esse livro é tipo 365, esqueça, tá? Esse livro não tem nada de picante, muito pelo contrário, ele tem muitas outras qualidades. A começar que o Flaubert é o primeiro escritor a introduzir a palavra trabalho no cotidiano da escrita. O Flaubert demorou 5 anos para escrever esse livro. Se você pegar o número de páginas e dividir por isso, você vai ver que ele escreveu algo em torno de 10 linhas por dia. E não é só isso, ele trabalhava de 10 a 12 horas por dia, não teve férias, não descansou nesse período. Então a gente consegue imaginar aí o trabalho árduo que ele teve para escrever essa obra. E isso tudo está registrado num diário, aliás, numas cartas que ele escrevia para sua namorada, contando a rotina dele para escrever Madame Bovary. E nós, ao lermos esse livro, a gente já percebe que há ali realmente um trabalho muito grande. O Flaubert, ele pensa em cada frase, ele pensa em cada cena,
Foi ele que introduziu a palavra roteiro na forma de escrita. Então, assim, diferente dos outros escritores que tinham uma áurea de genialidade, de inspiração, Flaubert não. Flaubert vai dizer assim, ó, não tem nada de inspiração. Tudo isso aqui se dá através de muito trabalho. E eu quero fazer um adendo aqui, pessoal, a essa edição aqui que eu li, que é da editora Martin Claret, que é uma das edições mais bonitas que eu tenho na minha biblioteca. Gente, esse livro é fantástico. A começar pela capa, né, que é macia ao toque. Olha só essas ilustrações. Olha isso, gente. Tem muita nota de rodapé, riquíssima em detalhes, que ajudam muito na compreensão do livro. Eu adorei essa edição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você comprar essa mesma edição que eu tenho em mãos aqui, com desconto na Amazon. Lembrando que se você comprar essa edição com esse link que eu disponibilizei, você ajuda o canal, então, muito obrigado. Mas então, falando da história do livro em si, ela começa narrando o Charles Bovary, descrevendo quem ele era. E a gente já percebe que o Charles Bovary era uma pessoa assim, muito mediana, uma pessoa passiva, uma pessoa assim opaca, sem brilho. Entrou com dificuldade na escola, depois se casou com uma viúva arranjada pela mãe, um casamento que não tinha amor. E você percebe assim que ele era uma pessoa sem ambição, sem metas, sem projeto de vida, alguém que vive por viver. Com muito esforço, ele se forma em oficial de medicina, começa a atender ali na sua cidadezinha, e ao atender um paciente na zona rural, ele conhece a filha desse paciente, que é a Emma. Depois de um certo tempo, a esposa dele vem a falecer, ele fica livre e resolve pedir então a mão da Emma em casamento. Agora a gente tem que abrir um parênteses aqui para falar da Emma, que é muito diferente do Charles. A Emma, ela cresceu num convento e ela era uma leitora ávida de romances. E ela cresceu com essa ideia romântica, dessa vida cheia de brilho, cheia de acontecimentos gloriosos, essa vida épica. E ela imaginou que o casamento seria o ápice dessa vida. No que no engano. Tirando a parte da cerimônia do casamento em si, que é muito rica de detalhes, aliás, essa talvez seja a grande característica do Flaubert, ele consegue detalhar como ninguém cenas, personagens e cenários. Então, tirando essa parte da cerimônia em si, o resto do casamento da Emma é um verdadeiro tédio. E é aqui que o Flaubert vai se descolar dos outros autores da sua época, principalmente do Victor Hugo, que é um grande romântico, e trazer à tona a realidade. Aliás, porque a gente sabe que o casamento em si é muito diferente desses romances que a gente aprendeu a ler na escola. A Emma então fica muito entediada, eles resolvem mudar de cidade e aí ela descobre que está grávida. Assim se encerra a primeira parte do livro. Já na segunda parte do livro, o casal Bovary é convidado a ir a um baile na casa de um marquês muito importante, e nesse baile que ela encontra essa vida que ela sempre quis ter nos romances. Ela vê que é possível viver isso. Ela dança com um visconde e ela então passa o tempo todo a imaginar uma vida épica. É aí então que ela encontra um jovem cheio de sonhos, cheio de planos, chamado Leon, e ela se apaixona. Essa paixão não dá muito certo, ele tem que ir embora da cidade onde a Emma vivia e a Emma tem a sua primeira desilusão. Ainda sofrendo por conta do Leon, ela conhece um verdadeiro Dom Juan, um cara desses mulherengos que só querem conquistar presas fáceis, chamado Rodolphe. Rodolphe, que é um galanteador, joga o seu charme para cima da Emma, e a Emma, que está muito carente ainda, sofrendo por conta do Leon, acaba caindo na lábia do Rodolphe, e os dois vivem assim uma paixão avassaladora. Junto com essas paixões desenfreadas da Emma, tem um fator muito importante que a gente tem que prestar atenção no livro, que é o consumismo. A Emma começa a gastar demais e logo ela vai se ver em dívidas tão grandes que ela não consegue mais pagar. Emma e Rodolphe planejam então fugirem juntos, só que assim, pessoal, o Rodolphe é igual eu falei, né? Esse Dom Juan galanteador, ele não quer nada sério com a Emma, ele percebe a enrascada que ele ia estar se metendo
e foge sozinho, deixando a pobre da Emma a ver navios. Emma fica gravemente doente por conta de mais essa desilusão amorosa e se converte à religião e se torna assim uma religiosa muito fervorosa. E com isso encerra-se a segunda parte do livro. No começo da terceira parte do livro, o Charles Bovary leva a Emma a um teatro. E quem que eles encontram lá? O Léon, o primeiro amante da Emma. Aí volta tudo aquele sentimento que ela tinha pelo Léon. Eles acabam tendo um encontro que escandalizou muito na época, porque esse encontro foi na Catedral de Rouen. Catedral de Rouen, pessoal, é importante a gente lembrar que foi a catedral onde a Joana d'Arc foi queimada e é a cidade também onde o Flaubert nasceu. Só que logo, pessoal, a Emma Bovary vai perceber que o adultério pode ser tão entediante quanto o próprio casamento. Só que aí as dívidas dela já estavam tão altas, mas tão altas, que ela se vê muito próxima de uma penhora de bens. E isso é um problema porque o seu marido não sabe das suas dívidas. Ela se vê então desesperada, começa a pedir ajuda de todo mundo vira as costas para ela. Ela vai então falar com o Léon, o seu primeiro amante, que também não consegue resolver a situação dela. Ela, desesperada, no último suspiro para tentar reverter a situação, ela vai procurar o Rodolphe, aquele mesmo que fugiu sozinho e deu um pé na bunda dela, e o Rodolphe também vira as costas para ela. Desiludida da vida, desiludida dos relacionamentos, afundada em dívidas, a vida da Emma vai se tornando cada vez mais insuportável e ela acaba tendo um desfecho muito trágico. É claro que eu não vou contar aqui o que acontece com ela, mas olha, uma coisa eu posso garantir: o final desse livro é de tirar o fôlego. Um roteiro considerado perfeito em uma das escritas mais sofisticadas e bonitas da história. Um livro que traz muitas críticas à sociedade da época e que até hoje tem muito a nos ensinar. Esse é Madame Bovary, do Gustave Flaubert, um livro que eu super indico para vocês. Esse é um daqueles clássicos que não podem faltar na lista dos apaixonados por literatura. E hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você quiser fazer parte do nosso grupo de leitura coletiva no Telegram, é só comentar aqui "eu quero", que eu mando o link para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, para ajudar a gente a continuar levando literatura de qualidade ao maior número de pessoas possível. Eu vou deixando aqui o meu abraço para vocês, boas leituras e até a nossa próxima leitura obrigatória.